Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou Rodrigo Antônio, engenheiro civil, responsável pela planilha de gerenciamento de risco de SPDA. Estamos aqui para apresentar a versão 1.2 da planilha e suas alterações. O tema dessa aula é para apresentar as mudanças que ocorreram com a versão 1.2, né? Como vimos nas aulas passadas, desenvolvemos esta planilha para auxiliar os cálculos de gerenciamento de risco de SPDA conforme a NBR 5419/2015, parte 2. Né? Sempre é interessante a gente comentar que é necessário que o usuário tenha o conhecimento nos seus pormenores da NBR 5419/2015 para fazer o correto lançamento de dados na planilha. Pois, como qualquer software, a planilha ela não faz entendimento de caso, ela não é inteligente para resolver casos. Ela ajuda o profissional no processamento de dados e análise das informações que são inseridas nela. Então, o que você jogar nela, ela não sabe se é uma informação coerente ou não. Então, a gente sempre recomenda que seja um profissional habilitado e com conhecimento da NBR. A filosofia de lançamento de dados não mudou, é a mesma que vocês vêm acompanhando nas outras videoaulas. O que mudou mais é a questão visual e organização da planilha. Por exemplo, aqui de cara você já vê a versão que a planilha tem. A gente organizou melhor a padronização da nomenclatura. Então, quando você for adquirir a planilha, a gente vai disparar um e-mail para você pedindo o CPF, o nome completo do profissional, o título dele, se ele é engenheiro civil, engenheiro eletricista, se ele é um técnico em eletrotécnica, o CREA, e geralmente o CREA vem acompanhado da unidade federativa no qual ele está registrado, certo? O layout de impressão, a gente tem uma alteração significativa, então eu recebi algumas sugestões para alterar o layout de impressão, que o outro tinha ficado um pouco apertado. Então a gente mudou do padrão paisagem para o padrão do padrão retrato para o padrão paisagem. Com isso a gente ganhou mais nitidez na leitura da informação e também organizamos de forma mais coerente as planilhas, certo? Houve uma lógica de apresentação melhorada. O mesmo acontece na planilha na aba análise de proteção. Quando você dá um Ctrl P aqui ou clica na impressora, a gente também mudou a orientação da folha para ganhar mais tamanho nas letras, né? E mais clareza na informação. Também o rodapé a gente organizou um pouco melhor a questão da data e hora da impressão, né? Para o profissional ter uma memória de cálculo mais confiável. Na aba lançamento de dados, o profissional precisa saber das referências, né? Então, por exemplo, Rodrigo, da onde você está tirando essas informações? Então, a tabela é toda referenciada, baseada na NBR 5419 de 2015. E, por exemplo, se quiser saber algum fator da onde que ele é oriundo, então você clica aqui, sobre qualquer uma dessas tabelas, tem um link, é um link. Então você clica sobre esse link e ele vai te direcionar para a tabela correspondente, para fonte originária dessa informação, né? E para voltar, basta você vir e clicar na aba de desejo de retorno. Foram suprimidas algumas células redundantes, né? Então o profissional acabava lançando mais de uma vez a mesma informação. A gente corrigiu esse problema na planilha, né? Foram suprimidas essas células redundantes e adicionados alguns conceitos e contextos mais abaixo. Por exemplo, o contexto da zona da edificação, ela foi melhorada um pouco. Como a gente já conhece, a tabela ela calcula apenas uma zona ou uma edificação de forma inteira, certo? Foi melhorado e acrescentado o contexto de tipos de perdas. Por exemplo, tipo de perda L1, L2, L3 e L4. Então o profissional tem uma confiança maior e ele vai poder entender melhor aonde que ele está lançando
cada tipo de variável e os resultados das variáveis e fórmulas, né? Outro conceito melhorado foi a análise das probabilidades de descarga, de impacto das descargas nas proximidades das estruturas e linhas. Então funciona assim, a probabilidade, está vendo? Tem uma célula maior e aqui ao lado tem dividido várias linhas, né? Então, por exemplo, a probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque, então você tem o resultado aqui. E dessa descarga causar falhas no sistema interno, você tem a análise do PC da potência da linha de sinal e o PC acumulado. E assim por diante. Então você tem as probabilidades da descarga perto da estrutura, da descarga na linha, da descarga na linha por choque, na linha causar falhas e da descarga perto das linhas, né? Então, quando você tem na linha, você tem a linha de potência e sinal, sempre dessa forma, potência e sinal, potência e sinal. Potência é a linha de energia que traz a entrada de energia de fato, né? A planilha continua, embora ela tenha a aba tipo de perda de valor econômico, ela ainda não considera as perdas e valores econômicos nesse momento, tá? A planilha segue possuindo duas abas principais, né? A aba de lançamento de dados e a aba análise e proteções. Na aba lançamento de dados, o usuário vai fazer o lançamento dos dados da obra ou do projeto que ele está analisando, certo? Então vai lançar o tipo, o tipo da linha de energia, o tipo da linha de sinal, se tem ou não as duas linhas, o tipo de risco, os tipos de proteções, os tipos de DPS, se tem ou não DPS, se a estrutura é ou não protegida com SPDA e assim por diante, certo? Então o usuário faz o lançamento de dados aqui, mais abaixo ele tem os resultados das equações, das probabilidades, e na aba análise e proteção, como a gente já viu nas outras videoaulas, a gente tem aqui o recomendado pela NBR, que são os riscos, as perdas, né? As fórmulas correspondentes a cada um, o risco tolerado. Aqui é a fórmula, a equação de cada tipo de perda, né? A fórmula, o resultado acumulado, as condições do projeto, se o projeto tem risco de explosão, se tem atendimento ao público, se tem perda de patrimônio, animais, e se haverá ou não avaliação econômica, não é? Mais abaixo a planilha faz o filtro automático dos R's conforme a condição do projeto, então isso aqui é automático. E o resultado, ela faz a somatória dos R's, compara se é maior que o risco tolerado ou não. Caso positivo, ela te dá um alerta visual aqui, ó. Então, é de fácil visualização para o profissional fazer a correção. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem problema do tipo R1 e R2. Então, qual seria a solução? A gente tem que, por exemplo, aqui a gente não tem a estrutura não está protegida por nenhum SPDA. Então vamos ver se a gente colocar um SPDA nível 4, se resolve. Não resolveu, poxa, vamos fazer o quê? Vamos acrescentar um DPS, um DPS nível 3 na linha de energia, já resolveu, mas ainda do R2 está com problema. Então vamos ver se a gente, acrescentando um DPS coordenado, vamos ver se resolve. Então resolveu. Então é assim que a planilha funciona. A lógica de funcionamento da planilha é essa. Ela não mudou das versões anteriores e tende a continuar com essa característica. E é isso aí. A planilha segue evoluindo e a gente está à disposição para atendimento dos profissionais, com questão de tirar dúvidas sobre valor, sobre forma de entrega, no e-mail que está aparecendo na tela. Agradecemos a atenção dispensada, não esqueça de dar o seu joinha, né? E fiquem com Deus e até a próxima videoaula.